Olá pessoal, professor Wilson aqui de volta e vamos continuar com o nosso conteúdo de pontuação, a vírgula no período simples. Agora vamos falar da vírgula para separar o aposto explicativo e o aposto comparativo. Cuidado, nem sempre o aposto vai ser separado por vírgula ou vírgulas. Fique atento, há classificações e esse aposto pode se comportar de forma diferente. Estes dois aqui aparecem separados por vírgula, então fique atento. Muito bem, queridos, olha só. Dona Alice, a vizinha do terceiro andar, está vendendo o seu apartamento. Aqui há duas interpretações. Nós vamos considerar como a vizinha do terceiro andar, como sendo a explicação para o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando, para que ele saiba quem é a Dona Alice. Eu estou conversando com alguém dizendo, olha, a Dona Alice está vendendo o apartamento. Então, eu explico para o meu interlocutor, então esse termo que entra aqui no meio entra como um aposto. Vejam que a sequência não é Dona Alice a vizinha, é Dona Alice está vendendo o seu apartamento, é isso que eu quero dizer. Então, este termo que entra aqui no meio entre o sujeito e o verbo é um termo explicativo. Ele fica necessariamente entre vírgulas, ou seja, um aposto explicativo, para esclarecer para o meu interlocutor quem é a Dona Alice. Certo? Então ele ficou separadinho por vírgula para que fique mais claro. Vejam agora a seguinte frase. A criança, um pequeno general, mandava na mãe e no pai. Então, a criança, um pequeno general? Não, nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho o verbo mandava e o sujeito, a criança mandava. Este termo que aparece aqui entre o sujeito e o verbo entra como um elemento comparativo, ele estabelece uma relação de igualdade para a criança e o pequeno general. Diferente dessa situação que apresenta aqui para o meu interlocutor, quem é a Dona Alice? Aqui não é uma explicação de quem é a criança, apenas uma relação de comparação, traz aqui uma característica. Não importa, sendo ela aqui, sendo essa uma explicação ou sendo aqui uma comparação, ou seja, aqui um aposto explicativo ou um aposto comparativo, eu terei nas duas situações este termo separado por vírgulas. Certinho? Facinho, né? Muito bem. Agora ainda com relação ao período simples, a vírgula para separar o vocativo. O que é o vocativo? Lembra? Muito bem, isso aí, exatamente, é um chamamento, é quando eu chamo alguém, ô mãe, onde é que está tal coisa? Então esse mãe é para chamar atenção, é como se fosse um cutucão, tá? Então esse é o vocativo. Então aqui, ó, não é filho estou, verbo estou, o sujeito não seria filho, tá? Estou, o sujeito é eu, então filho é a forma como eu chamo a outra pessoa, para que ela me olhe e preste atenção ao que eu estou falando. Então filho, vírgula, estou te esperando. Ou ainda, não coma tão apressadamente, menina. Então, o que eu quero dizer é não coma tão apressadamente. Menina serve para chamar a atenção. Então, nas duas situações, o aposto. Agora, vejam que eu coloquei uma frase que é bem comum e que aparece com bastante frequência nos concursos. Então, tomem cuidado, porque a tendência aqui é a gente pensar que o verbo aqui e que isso aqui é o sujeito. Ah, menino desça. Não, de forma alguma. Esse verbo está no imperativo e o sujeito dele é você, sujeito oculto, desça você. Menino é exatamente o que nós temos como filho e menina aqui é o aposto. Menino, desça daí. Então tomem cuidado. A primeira avaliação, o primeiro olhar, é sujeito, não posso separar o sujeito do verbo, então está certo aqui, sem vírgula. Não, cuidado, isso aqui não é sujeito. Certinho? Muito bem, queridos. A vírgula para isolar expressões explicativas ou retificativas. Como é que funciona? Simples. Novamente, nós vamos ter um termo intercalado. Ele vai aparecer de forma que não segue a sequência. Então, se há uma interrupção na sequência, aquele termo aparece intercalado.
É óbvio que ele vai aparecer, então, entre vírgulas. Será necessário um computador. Então, entre o será necessário um computador, eu tenho aqui um por exemplo. Então, essa expressão, por exemplo, aparece intercalada, portanto, entre vírgulas. É uma questão aqui para elucidar, para ilustrar, certo? Então, aqui, aquele papel, isto é? Não, não é aquele papel, isto é aquele papel ficou em cima. Só que no momento que eu fui dizer aquele papel, eu achei que não ficou muito claro e quis retificar para o meu interlocutor. Então, isto é, aquele documento ficou em cima da mesa. Então, isto é, essa expressão para retificar entre vírgulas. Muito facinho, né? Isso aí, meus queridos. Até a próxima e continuaremos falando do período simples ainda. Há muita coisa para falar. Um abraço.